E aí, bora mergulhar a incrível transformação do Brasil colonial? A gente vai entender como um território que no começo foi meio que deixado de lado, acabou se tornando a joia da coroa de um império inteiro. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. É uma história fascinante de exploração, de muita riqueza, mas também de profundas e muitas vezes brutais transformações que moldaram o Brasil que a gente conhece hoje. Para a gente entender essa jornada, vamos seguir 3 fases econômicas principais. Primeiro, a extração do pau-brasil. Depois, o poderoso ciclo do açúcar, que mudou tudo. E por fim, a verdadeira febre do ouro. Cada um desses momentos, deixou uma marca funda na terra e na nossa gente. Então vamos lá. É importante sacar que nos primeiros 30 anos depois que os portugueses chegaram, o Brasil não era nem de longe a prioridade. Portugal estava com todas as suas fichas no comércio de especiarias lá na Ásia, que dava um lucro absurdo. Essa terra nova aqui era vista mais como um ponto estratégico no mapa. E a primeira riqueza que os portugueses viram valor por aqui foi o pau-brasil. Essa madeira era super cobiçada na Europa, não só pela qualidade dela, mas principalmente porque de dentro dela saiu um corante de um vermelho muito vivo. Era artigo de luxo, símbolo de nobreza. Foi tão importante que, deu nome ao nosso país, né? E como eles conseguiam essa madeira? Através do escambo. E aqui, gente, a gente tem um verdadeiro choque de mundos, né? Para os portugueses, eles estavam trocando objetos baratos, como facas e espelhos, por uma madeira valiosíssima. Já para os povos indígenas, que tinham árvores de sobra, aquelas ferramentas de metal era uma tecnologia incrível que facilitava demais o dia a dia. Era uma troca sim, mas baseada em lógicas e valores completamente diferentes. Mas aí a situação muda completamente. A ameaça de outros países, principalmente da França, de invadir e tomar um pedaço dessa terra se tornou bem real. Portugal percebeu que, para não perder o território, precisava ocupar de verdade. E a grande aposta para viabilizar isso foi um produto que eles já dominavam e que valia ouro na Europa: o açúcar. O modelo que eles implementaram, o tal do sistema de plantation, se apoiava em 3 pilares gigantescos. Primeiro, o latifúndio, ou seja, enormes propriedades de terra. Segundo, a monocultura, o foco total e absoluto na cana-de-açúcar. E terceiro, toda essa produção era para exportação, para encher os cofres da metrópole. Essa é a pergunta que nos joga no capítulo mais sombrio de toda essa história. Porque para essa máquina de açúcar funcionar, era preciso uma quantidade absurda de mão de obra para um trabalho simplesmente brutal, de sol a sol nos canaviais e nos engenhos. A solução, e coloco muitas aspas aqui, encontrada pelos portugueses foi a escravidão em massa. No início, tentaram escravizar os indígenas, mas eles resistiram muito, conheciam a terra como ninguém e, infelizmente, foram dizimados por doenças trazidas pelos europeus. A verdade nua e crua é que a escolha de trazer africanos escravizados não teve nada a ver com uma suposta força ou adaptação. Foi pura e perversa lógica econômica. O tráfico de seres humanos era um negócio extremamente lucrativo, uma engrenagem fundamental no motor do capitalismo que estava nascendo e que conectava Europa, África e Américas. E quando a gente acha que a história se assentou, bum, tudo muda de novo. Lá para o final do século XVII, os bandeirantes, explorando o interior do Brasil, encontram aquilo que era o grande sonho europeu: ouro. E não era pouco, era muito ouro, na região que hoje a gente chama de Minas Gerais. E essa descoberta do ouro, nossa, ela vira a sociedade colonial de cabeça para baixo. Pensa só, a sociedade do açúcar era rural, girava em torno do engenho e era super rígida, patriarcal. Já a sociedade do ouro era urbana. Vilas e cidades brotaram do nada, a economia precisou se diversificar para alimentar toda essa gente e até surgiu uma chance um pouco maior de mobilidade social, ainda que fosse bem difícil. Essa virada foi tão, mas tão grande que o próprio centro de poder da colônia mudou de lugar. Em 1763, a capital deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Por quê? Para a coroa portuguesa ficar mais perto e controlar melhor a saída de toda essa riqueza que vinha das minas. Claro, com tanto ouro jorrando, Portugal não ia ficar parado, né? Para garantir que essa fortuna não vazasse pelo contrabando e fosse direto para os cofres reais, eles criaram um sistema de controle fiscal super rígido. E isso, claro, gerou uma tensão enorme. Esse sistema funcionava em etapas bem amarradas. Primeiro, a coroa distribuía os lotes para mineração, as chamadas datas. Depois,
Todo o ouro achado em pó ou em pepita não podia circular. Tinha que ser levado para as casas de fundição. Lá, ele era derretido, transformado em barras com selo real, e era nesse momento que o imposto mais famoso era cobrado. E aqui está ele, o quinto, 20%. Um quinto de todo o ouro produzido ia direto para Portugal. Era um imposto pesadíssimo. E o pior, quando a arrecadação não atingia a meta que a coroa esperava, eles aplicavam a temida derrama, que era basicamente uma cobrança à força, confiscando bens da população para pagar a dívida. Imagina a revolta que isso não gerava. Bom, não precisa ser um gênio para imaginar o resultado disso tudo, né? Controle absurdo, impostos altíssimos, cobranças violentas. A panela de pressão começou a apitar, principalmente lá na região das Minas, e o descontentamento se espalhou como fogo em palha seca. E como resposta a essa pressão, a gente começa a ver dois tipos de revolta pipocando. As chamadas revoltas nativistas reclamavam de problemas específicos, como um imposto novo ou o controle de um produto. Elas não queriam se separar de Portugal, mas também surgiram as separatistas. Essas eram bem mais radicais. Inspiradas pelas ideias do iluminismo e pela independência dos Estados Unidos, elas queriam o fim do domínio português de uma vez por todas. E enquanto tudo isso fervia aqui dentro, uma reviravolta lá na Europa ia mudar o jogo completamente. Napoleão Bonaparte invade Portugal e a família real portuguesa faz algo impensável. Bota a corte inteira no navio e foge para o Rio de Janeiro. Com a chegada deles em 1815, o Brasil deixa oficialmente de ser colônia e é elevado a Reino Unido igual a Portugal. A partir daí, o caminho para a independência estava aberto. Mas por trás de toda a riqueza do açúcar, de todo o brilho do ouro, existe uma base, uma fundação sombria que sustentou tudo isso por mais de 300 anos. O trabalho forçado de milhões de africanos escravizados. E assim a gente termina com essa reflexão. O Brasil foi sim o motor do Império Português, gerou riquezas que mudaram a Europa. Mas, quando a gente olha para essa história de exploração e violência, a pergunta que fica é sobre o custo humano real dessa construção. Um custo cujas marcas, como a desigualdade e o racismo estrutural, a gente vê no Brasil até hoje.